Bem-vinda. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Hoje a nossa convidada, a Lu, é terapeuta ayurvédica e nós vamos falar sobre o Ayurveda. A gente estava conversando um pouquinho antes, o quão especial o Ayurveda é, né? Sim, sim. Lu, queria, antes de tudo, antes da gente entrar, enfim, no tema, queria saber de você, quando que o Ayurveda chegou para você? Tá. Ai, que bom essa pergunta, né, Dani? Em primeiro lugar, obrigada, né, por estar Bom, aqui, que agradeço. pelo convite. Eu estava vindo para cá e estava justamente relacionando a minha chegada ao Ayurveda com a tua pessoa, né? Então foi um privilégio quando tu me ligou convidando para falar sobre o Ayurveda, porque eu pratiquei muitos anos contigo, né? E lá me lembro que tu me apresentou a Laura, né? E eu fui fazer um final de semana, um curso na Chacarananda, e aquilo me atravessou, assim, porque é um recurso dentro que é a Ayurveda, que é físico, que tem a ver com uma nutrição saudável. E de lá eu acho que eu fui me apaixonando, e sempre nos finais das tuas aulas também, tu sempre trazia um pouco dessa questão conceitual, né, do yoga, da formação, do ser humano, da mente, como que a gente apazigua. Então, né, vamos dizer que foi por aí, tá? Obrigada mesmo. Desde lá, já faz quanto tempo que eu pratico Mas contigo? então, porque daí você foi estudar com o Dr. Ruguê já É, direto. é, então, acho que eu estava praticando contigo já desde 2015, acho que mais ou menos isso. É, por aí. Acho que isso, 2015. E aí veio a pandemia, né? Uhum. Eu sempre gostei de yoga, de Ayurveda, veio a pandemia, eu comecei a me interessar, disse, vou fazer um curso de Ayurveda, então, né? Tinha esse online, e aí eu pesquisei, né? Encontrei o Dr. Ruguê, José Ruguê, que ele é um médico super renomado, super famoso. Ele, a doutora Referência, Ananda, referência no são Brasil. referência no Brasil, né? Ele vive na Índia, nos hospitais ayurvédicos, faz participa de todos esses congressos, né? E ele tem um curso já, assim, pronto, online, e aí eu, através dessa possibilidade, né, eu fiz os cursos, as aulas online, e fui no presencial lá, porque é uma exigência, né? Pelo menos era, não sei se é ainda. Isso durante a pandemia. A pandemia, daí estava já É, liberando um pouquinho quando liberou, daí eles falaram, agora vocês podem vir para o presencial, para se né? formar. Para se formar, para botar a mão na massa, né? Porque a Sim. gente aprende muito procedimento, né? Também, não só questão teórica. E é isso. Aí o ano passado eu fiz a minha formação fazendo Panchakarma, né? Que é uma exigência da formação do terapeuta ayurvédico, né? Dentro da escola dele. Sim, o Panchakarma, que é uma purificação profunda, né? O Panchakarma é uma coisa muito legal de se falar aqui, porque Aham. quase ninguém faz Panchakarma no Brasil, assim, é mais comum a gente ver as pessoas indo fazer o super tratamento na Índia, né? Eu acho que, não sei se tu sabia que eles faziam aqui no Brasil, Panchakarma. Só mesmo do Dr. Ruguê, assim. É, né? Aham. E assim, há 10 anos atrás, ele tinha uma parceria até em Floripa, ali com a Madava, que é um lugar que ela ainda faz. Ela recebe, assim, 1 ou 2 pacientes, né? Uhum. Que é um lugar super acessível, que é a Ayurveda raiz mesmo, igual o Dr. Righe, assim. E o Panchakarma, então, ele vem como uma cereja do bolo dentro desse conceito de que a gente precisa se purificar, se purificar, se purificar a cada etapa da vida, porque não adianta, por mais que a gente tenha né, uma vida saudável, a gente vai se inflamando, né? Se intoxicando. E o Panchakarma, então, ele reúne, assim, 5 procedimentos bastante profundos, né, a nível celular, e te promove, assim, um reset, sabe? Como se tu apertasse um botão ali no computador. Recomeçar. Vamos zerar isso aí, vamos botar tudo para fora. Aham, E, assim, não é fácil de fazer, exige bastante. Tá, ai, desculpa. É, é bem exigente, né, uhum. fazer. Porque, primeiro, que são 3 semanas, né? Que você tem que se organizar uma dieta,
super especial, só pode comer, não pode comer nada de lácteo, né. Começa Começa sutilizando. utilizando, faz uma dieta com legumes, né, e arroz, e tu vai saturando o teu corpo com massagens, né, e vai se preparando também para entrar num processo, assim, de purgação, vamos dizer assim, né. Uhum, uhum. E aí depois, nessa semana que a gente passa lá, super acompanhada dos terapeutas e do doutor Ruguei e da doutora Nanda, eles fazem toda uma anamnese, todo um diagnóstico, e a gente passa por um processo de purificação intenso, sabe, bastante silêncio. O lugar é lindo, assim, parece que você está entrando num outro universo. Imagino. É tipo a Laura lá, Uhum, né. uhum. Você tem ido na Laura, falando nisso? Não, faz tempo que eu não vou, faz tempo que eu não vou. Mas também a gente fazia eu ia a Laura faz, né, retiro de jejum e silêncio, né, todo ano. E também tem esse processo, né, de Verdade, purificação verdade, antes verdade. Tá aí, ó, tá vendo que foi por da aí que eu da da comecei? inspiração, né, Da que a gente porque era uma inspiração. época que eu ia todo ano também, né. Tu ia todo ano, é verdade. Às vezes tu ia 2 vezes por ano, É, e não é? aí o retiro de jejum e silêncio é uma vez, né, mas eu ia várias vezes, né, Aham. ia direto. É. Aí eu acabei, passando, fazendo mais, retiros no Monte Crista. Hum. Que daí eu encontrei, um outro grupo, uma outra proposta e acabei me envolvendo mais com esse movimento, Uhum. mas é algo que continua junto, né, porque ali também trabalhava-se muito respiração, mas ali respiração do renascimento, uma outra abordagem não tão do ioga, né. Uhum. É do ioga também, né, mas de Sim. uma outra forma, com uma outra abordagem. Mas e agora encontrando você, né, daí vem aquela sensação boa, né, como: "Ai, coisa boa, Deixa eu voltar existe pra uma lá. casa". Aham. É isso, né, a gente É, tem e o Panchakarma eu imagino que seja isso também, né, isso. porque você receta e se percebe, né. Nossa, total, total. Doideira. Exatamente, esse que é o processo, né. Você precisa, escutar, né, que Uhum, tá gritando dentro de ti, né. E uhum, aí, às vezes não sai tão fácil, né. uhum, uhum. E é um exercício, acho que assim, como eu não tinha nenhuma doença grave, né, às vezes tem pessoas que estão lá com problemas seríssimos de psoríase, Que por acabam exemplo, buscando por né, conta disso. que já foram em várias, né, já procuraram várias medicinas e não conseguiram, nenhuma melhora, né, ou se conseguiram uma melhora, piora em outra coisa por conta da medicação, né, que é muito forte. Então são métodos mais naturais que é sobre isso, que é menos é mais. É Uhum, tirar, né, se despir, né. Mas assim, como eu não tinha, eu penso que uma recomendação, assim, pra gente, né, vale a pena fazer um panchakarma a cada 2 anos, sabe. Porque a gente tem que fazer algumas limpezas sempre, né. Mas, assim, tão profunda nesse nível celular, talvez pode demorar um pouquinho mais, né. Desde que, como o próprio doutor Ruguet fala, assim, procure hábitos saudáveis, né, para sua rotina, né, como uhum, aquele da água morna, né, que a uhum. gente já combinou e a gente já falou, né. É, tomar cedinho, água morna cedinho, em jejum. É a dica ayurvédica número 1, é tão Hum. simples, é tomar um copo de água morna em jejum de manhã. Eu tomo ela tá mais quente até, nem é tão morna. A gente pode, né, todo mundo já ouviu falar das gotinhas de De limão, limão. né, e assim, ajuda tanto o fogo digestivo, que é o que no Ayurveda a gente chama de Agni, né, que tem também essa força no Yoga, que é tudo que nos movimenta, que tudo que a gente digere, e de repente está tudo tão parado ali, e aquela aguinha morna, assim, você conscientemente tem que pensar: "É para o meu dia, né, ser mais digestivo", né. Se a gente vai digerir um dia inteiro pela frente, né, não só de comida, né. Dos alimentos, das emoções, o É, que nos chega de informação, né, então exato. considerando o ser como um todo, né, Lu? Por aí, né, se preparar para o dia, né. Uhum. E aí por isso que eles falam, assim, é tão simples essa dica ayurvédica, e às vezes a gente, né, vai lá e toma direto um café, Uhum, né. uhum.
E assim, a gente pode estar, né, incluindo essa rotina de autocuidado, que para mim é isso, a Ayurveda, é autocuidado, sabe, é é autoconhecimento, né, é o yoga também traz isso, né, as 2 ciências estão juntas, né, Dani. E e se a gente pudesse fazer como a gente às vezes a gente deixa a louça, né, da noite, do jantar, que a gente não lavou, o que que a gente faz no dia seguinte? Esquenta uma água morna Pra tirar a para gordura, tirar a gordura para poder limpar. pra ficar mais fácil. É mais ou menos esse, né, É essa a desses ideia, é aham. essa a ideia, né, você dormiu a noite inteira, teu corpo, né, trabalhou, botou tudo no lugar, mas liberou toxinas, né. Então, você toma água morna e aí libera e faz ali tua higiene pessoal, primeira coisa da manhã, raspa a língua, são hábitos São muitas são hábitos, né, não é difícil de incorporá-los, né, mas a hã, gente precisa praticar, né, pra incluir, né, na rotina. para ficar teu, né. É. Para ficar teu, né, aquele negócio, não é só de vez em quando, né. Uhum. E aí todo o processo de limpeza fica mais fácil, né. É, porque na verdade você vai sutilizando, né, purificando e consegue, ter uma mente um pouco mais clara, clareza em raciocínio, É. consegue, perceber melhor as emoções, compreender e trazer mais responsabilidade para a fala daquilo como você se relaciona, são várias coisas que a gente vai ao incluir algumas coisinhas, né, que o Ayurveda traz pra gente, para melhorar o nosso cotidiano, né, Lu? É, filtros, né. É. Esse negócio da mente, eu sou apaixonada, assim, Hã. dentro do Ayurveda, porque tudo que a gente consegue filtrar de ingerir, né, do alimento, é isso que você está falando, assim, incorporando, a gente também está filtrando porque vem nos atravessando na mente, Uhum, né. uhum. E essa ideia, assim, de serenar, né, a mente como um todo, apaziguar os ânimos, traz saúde, né. Então é sobre isso que o Ayurveda fala, né, Uhum, saúde, né, e não sobre a doença, uhum, uhum. né. Sim. E a saúde da mente, eu acho que ela é mais importante do que a saúde física, né, que às vezes quantas pessoas estão super bem, mas tem uma depressão e aí de repente começam a aparecer outros, né, outros Alguns problemas, né. questões É, físicas também. Aham. somatiza, né, literalmente, né. Sim. Então o Ayurveda junto com a prática de asana, de yoga, de respiração, de Uhum, meditação, uhum. um conhecimento milenar, né. É, é. São ciências irmãs, né, não tem como falar de um, não falar do outro, vem acrescentando, né, trazendo equilíbrio. É. É porque justamente fazer essa pausa para tomar uma água morna, para fazer um detox, para fazer um jejum, né, e para sentar e meditar, É, né, tá tudo dentro, né, da mesma coisa, mas tudo isso gera saúde. é. E é um estado de presença, né. Já é o mais difícil, né. Ah, é tão fácil de falar. Vem desse lugar, né, de ou a gente fica, né, bom, enfim, falo por mim, ali remoendo o que já foi ou preocupada com o que virá, e esse estado de presença, quando você se propõe a fazer uma coisa na tua rotina, ou parar, vou fazer uma prática, vou meditar, ou fazer uma terapia ayurvédica, né, Uhum. é um estado de presença, porque dali eu rompi com aquilo que estava me puxando para outros lugares e me coloco no agora, né. É. E você trabalha com a Shirodhara mais, né, Lu? Sim, sim, é. Então, eu escolhi essa terapia para ser um meio, né, pelo Uhum. qual falar sobre o Ayurveda, né. Aham. E é uma terapia bem voltada para a mente, Sim. né, para apaziguar esses pensamentos. Como é que foi o teu Deixa eu pós, explicar. inclusive? Porque ela fez, Eu eu fiz com apresentei para ela. eu tinha feito. O Shirodhara é aquele olhinho que você coloca aqui e vai se derramando e passa um tempão ali você deitadinho com o óleo, e é maravilhoso. É. É maravilhoso, É uma maravilhoso. técnica utilizada, né, o Shirodhara é uma técnica utilizada
para apaziguar os pensamentos. Então, Hum, é um recurso, né? É como se a gente estivesse preparando esse recipiente, né, para meditar, que é o cérebro, né? Esse receptáculo aqui, né? Então, aham. não é fácil a gente chegar e sentar e dizer agora eu vou meditar, né? Então, Não. o Shirodara, que Shiro significa cabeça e Dara fluxo, né? Ele é, ele é um recurso, como eu falei, né? Que te traz foco, que te coloca ali numa situação onde você vai fechar os olhos e vai trazer atenção para o ponto entre as sobrancelhas, né? Que é o ponto do terceiro olho, do Ajna Chakra, que é o ponto da intuição, que é o ponto que vai te permitir, então, fechar os sentidos da cabeça, né? Que são os nossos órgãos dos sentidos, né? Sensoriais, Os aham. sensoriais. Então, primeiro os olhos, depois nariz, ouvidos, a língua, né? E o tato, né? A pele, assim, mas então ele te coloca ali naquele estado, com aquele fluxo morno daquele óleo, normalmente é feito com óleo, né? Óleo de gergelim, às vezes medicado, mas um olhinho morno que te deixa numa posição deitada e o óleo rico no elemento terra, né? Uhum. Ele vai preencher o vazio do cérebro. Nosso cérebro, né, é poroso, então tem espaços. Uhum. Então por isso que ele te ajuda, né? Ah, dá uma A te dar uma acalmada. acalmada, né? Às vezes até dorme, né? Não é o ideal dormir, mas às vezes relaxa tanto e Uhum. no mundo com tanta insônia, né? Às vezes até é Uhum. bom quando chega algum paciente para mim e eu vejo que ele relaxou assim, e, né? Estava E deu precisando uma dormir. sonada até, né? Porque a insônia tá aí, né? Que é outro problema. Porque a gente é muito estimulado, hiperestimulado pelo sentido da visão e e a mente através das telas, É, porque tudo se realiza através disso aqui, né. Então, eu acredito que hoje, mais do que nunca, hoje em dia, o Shirodara seja é. muito, muito necessário. Ele é bem, ele é assim, ele seria bem ideal, né? Uhum. Para ser eh, recebido, né, pelas pessoas que estão nesse caminho de querer aquietar, Sim, né. sim. Aham. Porque você viu, né, é uma experiência deliciosa, vamos dizer assim, né. Eu digo que é uma terapia divina dentro do Ayurveda, todo mundo que fala: "Ai, que delícia", mas ele é mais um tratamento mesmo, né, para a construção de uma mente meditativa, né. Sim, porque quando a gente senta para meditar, às vezes a gente se engana. Porque, você sentar, fechar os olhos, você pode resolver muitas coisas ali por dentro sem aquietar a mente, sem conseguir É, aquietar a mente. exatamente, sem filtrar, né. É, Sem filtrar os pensamentos, porque porque é eles isso. é a natureza da mente, é o pensamento, e às vezes eles estão tão acelerados, porque realmente a gente fica ali, nem sabe por onde anda. É. E é disso que se trata, a não ser quando o corpo começa a reclamar, Uhum. É, o estado meditativo é muito além do que você sentar, cruzar as pernas ou muito sentar, além. é muito além disso tudo. É a É. presença, É a então você presença. vai se preparando, é uma ferramenta para isso, e a partir do momento que você tem, né, uma abordagem, dentro da rotina, mais olhando para isso, sutilizando a alimentação, com certeza é mais preparado para conseguir esse É. estado meditativo, né. É, e é um tratamento também que vai trazendo, né, a informação dos chakras, né, Uhum, do teu corpo sutil, né, então hum, você primeiro senta, mesmo sem ser no Shirodara, mas na meditação, né, uhum. você senta, você tá no corpo físico primeiro, né, e aí o processo de tu sutilizar é o mais difícil, né, então, É. por isso que a terapia, dentro do Ayurveda, além dessa, tem uma outra, Dani, que tu não precisa deitar como essa do Shirodara, Hum. que o óleo cai por aqui por uns 20 minutos, pelo menos, né. Tem uma que tu fica sentada, e aí você só coloca uma toalha aqui, e aí a gente pega um pano, assim, tipo um pano de chão, daqueles de linho, de saco, Uhum, aqueles uhum. bem de linho, né, um novinho, claro, né, aí corta ao meio, coloca encaixado na cabeça, enrola, para não ficar escorrendo o óleo, né,
e Da só derramam o óleo aqui em cima, daí não é mais sim. nesse ponto entre as sobrancelhas aí que no Essa sarrafo. raça, né. Exatamente. Uhum. Então, assim, também te nutre aqui, sabe, quando tá com a cabeça muito cheia de coisa, que é, na É, realidade, todos nossa, nós. Não tem é, como é. escapar, estamos todos assim. Então é isso, esse retiro de ir para o Panchakarma ou para um retiro de jejum também É, traz isso. Aí aliado com uma terapia que te enche de óleo, hum, te deixa mais aterrada, né. sim. Porque é sobre isso que o Ayurveda fala muito, né, que do que somos constituídos, do que o universo é constituído, do que a natureza é constituída. Então, ar, espaço, terra, água e fogo, né. E se a gente olhar e trazer isso para o nosso dia a dia, as coisas ficam mais fáceis de entender, né, e da gente se adaptar às mudanças também que estão Que acontecendo, aham, das próprias climáticas, das próprias estações. estações, e aí a gente não tipo, não é porque eu como né, salada, adoro salada, por exemplo, né, que eu vou comer salada também no inverno, né, que talvez não tá me Não deixando é o tão momento. tranquila, não tá me gerando uma insônia, talvez eu esteja com insônia naquela época do ano, eu posso me adaptar, olhar para a natureza, né, e dizer: "Ah, lá fora tem muita água, tá muito frio", são os atributos, né, dos doshas que a gente veio Uhum, falando antes, uhum. né. Então se lá fora tá muito vata, eu vou me aterrar aqui um pouco, né, vou trazer um pouco mais de uma energia mais quente Com para minha rotina. raízes, aham, para Né, equilibrar. e aí isso a nossa amiga Laura é mestra também, né, na culinária, né. É, é. Ah, porque a Pra trazer nutrição equilíbrio. Eu costumo dizer que o Ayurveda ele salvou meu casamento, que lindo, porque é muito interessante e sério. porque, ele é totalmente Pitta e eu sou mais do Kapha, então a gente tem temperaturas diferentes, não Uhum. adianta. Então, você entra no carro, ele vai sentir ele vai sentir necessidade do ar-condicionado estar numa temperatura e eu totalmente em É, outra. E quando o Ayurveda quando eu tomei conhecimento do que é o legal. Ayurveda, daí nós 2, né, porque foi ele que trouxe: "Ah, acho que é porque o Ayurveda a gente se desentende nesse sentido por conta que eu sou dessa forma Somos e você diferentes, você simples é dessa assim. forma". E daí dá uma paz, e eu acho que dessa paz também a gente vai trazendo para o dia a dia, né. Isso, Você sim. está numa empresa trabalhando, são vários, e o ar-condicionado, Hum, né, existe briga por conta do ar-condicionado, um quer mais verdade. frio, o outro quer mais, né. Ou então você está você compreende que somos pessoas diferentes e temos temperaturas diferentes. Temperaturas Você está liderando um grupo, então, não adianta você querer que uma pessoa, vamos lá, vata, né, cheia de uhum. ideias, que é muito necessário num grupo para trazer Queira movimento, executar, que né, se mantenha firme numa naquele foco, rotina. Aham, né. Então é muito interessante isso, porque muda o olhar. exato. Muda o É. olhar para todas as relações. A gente costuma brincar que a gente, na conversa com o terapeuta, a gente diagnostica um vata quando a gente pergunta: "Ah, como é que é a sua rotina, né? Como é que você acorda? Como é que você tem fome?" E as respostas, a maioria das vezes são: "Depende". Não existe nada muito fixo, é tudo mais flow, né, mais flutuante, Sim. né. Já pergunta para um pita, não, pita não, é todo certinho, todo Uhum, metódico, né. uhum, E uhum, o Cafa ele é todo fofinho, né, "Ai, uhum. pode ser, é gostosinho, é bonitinho, né". O Sim, movimento né. já demora um pouquinho. É, mas é todo mais, assim, acolhedor, mais inclusivo também, Aham, né. aham. Então é isso, quando a gente, assim, né, é errado botar em grupos, né. Sim, sim, nem todos somos só isso, só aquilo, Mas né. dá para mais ou menos a gente É. se respeitar, né, e É, dizer assim olhar para natureza e se perceber, né, cada um tem uma natureza e daí eu acho que abre um olhar para o mundo, né, esse olhar sim, que você estava falando também, de olhar para a natureza, para as é, ervas, compreender o que elas nos trazem, né, o que efetivamente eu posso trazer para minha rotina. exatamente. Então e tem coisas também muito bacanas, assim, e também simples de se proceder, né.
um escalda-pés, né, com alecrim, por exemplo, depois de um dia tumultuado, né, se acalmar, chegar em casa, né, ou tomar um chá, né, são coisas simples que às vezes a gente não está escutando que está acessível. Não, tem um dia de briga, tem um dia de estresse que vai acontecer com todo mundo, deu tudo errado naquele dia, nem sempre dá tudo certo, né. Tem dias, às vezes, que as coisas não dão. Uhum. E aí naquele dia, sim, escuta e para. Opa, não vou então chegar em casa e já vou aceitar um convite de ir para uma festa ou de ir, né, para um Essa escuta, né, do que é preciso nesse momento. saber se conhecer um pouco mais, né. Eu acho que é isso que é a riqueza, assim, dentro da medicina do Ayurveda mesmo. Uhum. Eu não sou médica, né, queria ser, né, para poder juntar o conhecimento, eh, da medicina com esse diagnóstico, esse olhar mais holístico, mas agora já tem muito também, né, Dani, É. muito médico integralista que eu acho que estão trazendo justamente essa filosofia, né, integrativo, né, que chama, É, os sim. médicos medicina integrativa, assim, é fantástico ver como tem os médicos já estão Já tem essa trazendo. abertura, né, já não tem mais tanto aquele não, chega. De dizer, pode ser que vamos ver se isso vai funcionar para ti, vamos testar, Uhum, né. uhum, uhum. Acho que essa foi uma das questões também dentro da primeira prova da formação, que eu fiquei chocada, né, Hum. que a resposta tinha que ser, para essa pergunta, se a prescrição de um tratamento ayurvédico, ela pode ser alterada, né. Ou se é aquilo, né, quando é feito um diagnóstico, se é feita uma prescrição Hum. e é aquilo vai dar certo, sim ou sim. E na minha cabeça, sim, eu respondi sim, e a resposta era não, né. Não, porque é adaptativo e, assim, a gente acha que é uma coisa, mas a gente só vai saber passando por ela e testando, né. Inclusive a terapia, inclusive o tratamento, né, inclusive uma aula de yoga. Uhum, Né. "Ah, eu acho que aquela vai me fazer bem", mas você precisa fazer para ver se vai te fazer bem, né. E a medicação também. E uhum. eu vejo que hoje a medicina nesse sentido tá também, né, para essa fase que a gente está vivendo, faz isso, testa, né, 3 meses pelo menos, né. Muda o hábito, né. É, porque daí o como no como a purificação vai removendo, Isso, e imagina. talvez aquilo nem fosse aquilo, Isso, nesse aparece. sentido, né. Exatamente. Uhum, E de novo, né. Esse filtro, essa purificação eu acho que é o caminho que todo mundo deveria, uhum. percorrer, assim, uma vez por ano pelo menos, né, É, fazer esse tipo de limpeza, né. é verdade. E como que você faz, Lu, assim, você faz o diagnóstico da pessoa, aí basicamente, é uma prescrição da rotina, né? É, é. É importante falar de rotina, né, sobre hábitos Uhum, saudáveis. Então, embora eu sempre queira, direcionar para essa parte mais da mente, né, da uhum, meditação. Não adianta a pessoa chegar agitada ou sair ali do tratamento e ir para uma academia, por exemplo. Ela precisa tirar aquele dia para o tratamento. uhum, Então acho que o Ayurveda sempre tem essa escuta, né. Como que você está chegando, o que que você está fazendo, o que que está fazendo que está te desequilibrando, né. uhum, uhum, E que vai te deixar um pouco mais tranquila, um pouco mais pacífica, um pouco mais uhum. feliz, né. Porque na verdade você vai proporcionando essa quietude para que a própria pessoa perceba em si. Exatamente, exatamente. Essa é a ideia, eu acho que do Aham, do do tratamento ayurvédico, né, aham, dela ir buscando um caminho dela, né, sim. uma rotina dela, né. Claro, tem coisas que são pilares, né, Dani, o exercício físico, Uhum, não tem mais para nossa idade mesmo, agora exercício físico, nada muito exagerado, mas diário, né. uhum, A rotina da alimentação,
E aí isso é muito específico, porque tem pessoas que comem mais de manhã, tem pessoas que comem mais na hora do almoço, tem pessoas que comem mais de tarde. Então, a gente acaba conversando sobre hábitos, né? E o Ayurveda também, ele recomenda muito fortemente a gente olhar para as combinações, né? Uhum. Então, uma coisa não combina com outra, por exemplo, carne não combina com queijo, né? Leite não combina com fruta. São coisas assim, que ele diz, não combina no sentido de que vai cair no teu estômago e vai exigir muito Agni Corpo para digerir. para a digestão. E aí, quando exige muito para digerir aquilo, não é só do estômago, é o teu sistema, né? É o teu organismo todo que daqui a pouco começa a colapsar, porque está forçando ininterruptamente. Então, essa que é a ideia do apaziguar, né? Do acalmar. Tem que acalmar primeiro o físico, né? Não vai acalmar a mente. Uhum. É. Então, eu converso nesse sentido, sim, mas é uma coisa muito aberta e muito. Eu não gosto de prescrever, assim, não me sinto, sabe? Uhum. Ah, vamos prescrever, porque, né? Uhum. Eu acho que tem nutricionista, né? Sim. Tem profissionais excelentes, assim, dando toda a orientação nesse sentido. Então, acho que o Ayurveda realmente é assim, uma parada para dizer assim, como que eu tô, né? Tocando a minha rotina, né? O meu dia, né? Tem que fazer ajuste sempre. Uhum. Porque tá mudando, né, o dia Até porque a todo. gente tá mudando todo dia, né? É verdade, Né? é verdade. Mas só o olhar, né, esse olhar atento da natureza, É. de nós mesmas, acho que já é um estado de presença, né. O antídoto, né, que você falando porque quando a gente é criança, a gente tinha, né, o ditado: "Não come manga com leite". É, Melancia não podia misturar com nada, né. né, porque tem uma sabedoria, né. É, é coisa de vó, É, eu digo. a questão de da pizza com orégano, claro, porque o orégano é um Sim, antídoto, vai manjericão do ajudar, queijo, né, vai né. ajudar a digerir o queijo. É, Então, é, é muito precioso o conhecimento do Ayurveda, é né. muito precioso, é. É muito precioso. E nesse sentido também, pode tudo, não é que não pode, assim, você, exagerou hoje, então tá, exagerou hoje, amanhã não, Hum, né, não hum. vamos exagerar todo dia, né. Trazer essa escuta, né, olhar como tá o Agni, né, O Agni é fogo é, digestivo. essa questão dos elementos, como eu falei antes, assim, tem sido para mim um referencial, sabe, Uhum, do meu dia a dia, né. Como que tá isso dentro de mim, né. Então, às vezes eu tô um pouco mais aérea, né, uhum. às vezes eu tô um pouco mais agitada, às vezes eu tô com um pouco de insônia. Então, o que que isso representa dentro da minha rotina, o que que eu tenho que fazer, né. Então, oleação é uma recomendação do Ayurveda, né, do corpo mesmo, que se chama Abhyanga, né, a massagem, Aham. A nutrição pela pele, a né. nutrição pela pele, então, que é o nosso maior órgão. Uhum. Então, o que que a gente passa aqui, né? E você faz a bianga do Eu não faço bianga, hã. eu não faço bianga porque ela toma muito tempo, assim, uma bianga boa tem que ser a 4 mãos primeiro, né? A gente É? aprende a fazer 4 mãos, que é uma delícia. Então, o Abhyanga é 4 mãos e aí depois faz o Shirodhara, vamos dizer assim, numa clínica ayurvédica, né. Aham, aham. Ai, como eu queria montar uma aqui. Mas Quem assim sabe? quem sabe, assim, né. Mas tem que ter o espaço, sabe, Sim. que ele é totalmente diferente. Eu imagino os ralos da clínica, Hum. os ralos dos banheiros, porque é muita erva, é muita coisa que, né, precisa ter uns ralos com umas bitolas, assim, gigantes, Sim, não precisa é simples, sabe. aham. Então, assim, eu não faço bianga porque toma muito tempo. Então, já o Shirodara que eu faço já leva 1h30, né, porque a pessoa chega, tem que despressurizar um pouco, né, aí recebe a oleação, mantra um pouquinho, respira, faz a meditação. Mas super recomendo a autoabianga.
né? Que Sim. é uma rotina diária, então, que a gente também Olha. pode fazer do óleo, né? Você faz? Não, Não? não. Nunca te recomendaram? Ela falou: "Não, não". É, olha Aham. aí, ó, até aquele dia eu ia te dar o óleo, eu te dei o óleo de gergelim Não. porque acaba que a gente usa o óleo, Aham. é um óleo bom, né, de uma qualidade boa, eu uso de Sim. girassol com gergelim, mas a gente não pode usar de novo, né, Aham. só se eu usar de novo em ti. Na mesma pessoa. É, porque Sim. tá filtrando os teus pensamentos, é muito uma energia muito sutil, né, passa por Sim. tudo, assim. E aí eu até queria te dar Ah, porque daí pode usar para olhar o corpo. é, Sim. e é pouquinho que a gente aquece de manhã, a melhor hora para fazer a bianga, para ir para o teu dia, né, É de é manhã. de manhã, né. Então daí você aquece um pouquinho o Hum. banho-maria e faz oleação no corpo, começa pelos pés ou pela cabeça, Uhum. e aquilo te nutre, aí você fica só uns 15 minutos com óleo e toma um banho e tá E daí vai pra nutrida. É, aham. é. Então, É, muda o dia, né, Lu, né. muda o dia. É, Começar. então assim, eu gosto mais de ir por essa linha sabe, vamos mudar o hábito, vamos incluir isso, né, vamos, de repente, durante a tarde, não vamos fazer o snack, vamos deixar, vamos fazer uma experiência de deixar o teu Agni realmente ficar forte, ficar Uhum, vivo, uhum. né. Eu, por exemplo, faço esse exercício, porque eu adoro tomar um cafezinho da tarde com bolo. Mas não é bom para mim, porque, assim, é melhor eu almoçar e só jantar. Eu Aham. me sinto muito melhor, mas é tão gostoso, né. É, tem são várias questões, né, Sim. emocionais, enfim, né, É, de remete à casa de vó, né, são muitas questões. memórias afetivas, É. né. Mas hoje, por exemplo, eu procuro incluir um chá Uhum, da tarde, né, uhum, que aí é super saudável e também é legal, promove encontros, às uhum. vezes, com as amigas, né, e muda completamente a tua energia, que você fica, né, É. não fica botando açúcar, que é um alimento inflamatório. Uhum, Então, eu acho que a ideia minha, como terapeuta, Dani, é provocar essa reflexão, sabe. uhum, uhum, Vamos desinflamar, né, uhum, em tudo, né. uhum. Não sei se é como terapeuta ou se já é como da idade, da nossa fase, né. A gente já chegou num ponto, eu acho que vem junto, né, que a gente vem praticando. O yoga, o ayurveda que vem junto, a própria nutrição, né, o nosso mundo gira em torno disso, né, É, assim, a gente mora numa cidade que é saudável, né, que a gente tem a praia, a tem à natureza é disposição o muito sol, abundante. né, É, então não sei, parece que fica mais perto isso é, da gente, é, sabe, relembrar, né. é. Que essa que é a grande desafio, a gente tá com pessoas também que nos ajudem, né, tá com essa troca, né. Então, eu tô de novo, assim, tô super feliz de estar conversando contigo, porque no fim eu comecei a praticar em casa por conta, né, da pandemia, Sim. a gente começa a criar um hábito de praticar em casa online. Uhum. Tu bota o computador ali, é estranho no início, né, mas no fim tu vai te acostumando. É, e cria autonomia também, né, porque é muito importante É, essa autonomia, né, da isso. gente se perceber na própria prática pessoal, É, né. verdade. E aí tu viaja e tu consegue praticar, É, né, é. mas eu E ainda eu vou. aqui com vontade de fazer formação em Ayurveda. Faz tempo, Boa! Faz sério, muito muito. tempo que eu tenho vontade, Vai muito amar. tempo. Ai, E mas super. acaba, né, que a gente vai se envolvendo com bom, filho, enfim, É. né, mas me acendeu muito essa vontade. Ô Dani, mas Isso é muito tu precioso. tens um braço da filosofia védica, né, do Vedanta, vamos dizer assim, ou dos Vedas, que também é importante na composição, que é a astrologia védica. Ah, pois é. Porque os Vedas trazem, né, Uhum. o Esse yoga, o conhecimento, é. Ayurveda, né, o Vedanta, o estudo do Vedanta, que é a Uhum. filosofia, quase como, não vamos dizer que é uma religião, mas é uma filosofia, né, que é muito lindo, né, Sim, sim. é muito dentro da questão
do entendimento do eu, né, de quem sou eu, então vai para lado da psicanálise, da psicologia. Eu tive na Índia, lá nos ashras, foi demais estar com swamis ouvindo os Vedantas, né, sobre o Vedanta. Mas o último, que é o mais difícil, é a astrologia, que É, mas tem de monte. não, mas a nossa aqui, não Mas não a védica, que é mas bem diferente. não, são 23 graus a menos, né. Então, É aí isso, né, eu não sei a muito. leitura é isso, a astrologia védica Mas é uma linha de conhecimento, né, é lindo que também. Nossa, isso é. aí que tu já entende muito, né, da astrologia normal. Acho que A gente, preciso me abrir, né, pra astrologia védica, porque a que eu consigo me aproximar mais, ela é bastante complexa também, né. não, é tudo, a gente é São é temas mais que uma vida pra pois é. gente. Aham. Eu acho que é a fase que a gente tá, né, É Lu, gostoso. de buscando as coisas que a gente gosta, né, por isso que eu te falo, assim, acho Isso. que de repente chegou o momento mesmo de abraçar o Ayurveda com Uhum, tudo, porque, eh saber eu fiz um curso lá na Laura com a doutora Adriana Pissetti, de uhum. Ayurveda, que a gente passou uma semana só estudando Ayurveda e colocando, né, fazendo prática para cada dosha e Claro. aprendendo muito, muito, foi muito rico, muito precioso, né. Daí daquela época também, preciso voltar e buscar mais sobre isso, né, mas enfim, a É, vida, né, enfim. E disso esses encontros são muito preciosos, né, Lu, porque as relembra tudo que a gente gosta, né, é. para poder de novo ir buscar. É, pra sentir, perceber isso É, nas tuas 24 horas, né. é. Porque os doshas estão presentes, né, ele tem o ciclo circadiano, Uhum. é As horas dividido, do e dia. tem as horas doshas, né, É, as horas vatas, é, as horas é. pitas, as horas kapha. Então, teoricamente, né, se você segue, né, essa ideia de na hora vata você não ingerir, né, o Uhum. alimento, está na hora justamente de digerir, e na hora pita você ingerir, que o teu fogo está mais Mais ativo, acesa. né, e na hora cafa você não comer também, né, faz sentido, né, Já sim, vai equilibrando. tudo vai Nossa, ajudando, né. com É, certeza, com é, certeza. Quando eu levava mais a sério, dava para sentir, né, uma é. das épocas que eu Vai levava amar, mais a sério. olha, eu super recomendo, é um curso fácil de fazer, porque são 20 módulos Uhum. que a gente faz no tempo, né, então precisa de 2 anos, porque você precisa ir 4 vezes lá para os estágios. Uhum. 2 anos, né, eu levei 3 porque teve um ano que eu não pude ir para fazer o estágio presencial, Uhum. mas nossa, E os estágios são normalmente uma semana é, que fica? fica uma semana lá. Uhum. Uhum. Aí você recebe tudo de novo da informação, eles fazem um compilado e você coloca a mão na massa, né. Coloca em É, prática, né. coloca em prática e aí é isso, quando eu fiz, que eu fiz o Shirodhara, Aham. que aí eu disse: "Nossa, tem tudo a ver com ioga isso, é uma meditação, é acalmar". E É é a isso. mente, né, é a mente. Precisamos silenciar. Do amor. É isso, né. Conversamos bastante? Ó, Nossa, deu certíssimo, 1 hora, meu Deus, como o tempo voou. passou rápido, né. Meu, muito Eu quero obrigada. agradecer muitíssimo o teu sim, muitíssimo mesmo, e eu fiz o presentinho para você, Amada, tuas em coisas. forma de agradecimento Eu esse ainda encontro. tenho japa feito por ti lá. Ah. Aham, bem lindo. Tens umas coisas lindas. Tu ainda É continua uma fazendo? via, né, é uma via de meditação É, bem importante para mim, né, cada um tem a sua, né, mas essa trabalhos manuais graça. para mim Que é? Deixa eu ver. pode abrir um lacinho, aí Uhum. tem uma É tudo feito handmade. é, Ai, que porque carinho. para aquietar a mente É nesse mais dia a dia. ayurvédico do que eu, com certeza. Não, mas é uma velhinha, amor. Ai, que lindo, que bom. Um ganeshinho. Ai, com Ganesha. Para abrir os caminhos, quem sabe vem a clínica aqui presentear a gente aqui pertinho. Uhum. Ai, delícia, meu Deus do céu, obrigada. Eu só tenho a te agradecer, né, por esse caminho. De vez em quando eu ainda subo o morro lá para fazer a meditação com a Dani.
Sempre que ela faz, eu tô lá. Porque somos tudo, né? O Não, né? corpo é o corpo, as emoções, a mente, né? Não tem como dividir, separar, né? Nossa, muito obrigada mesmo. Tu sempre. A gente tem que estar mais junto, né? É verdade, amor. Amei. Obrigada. Obrigada. Nosso podcast, nosso Pod Prana, podcast cheio de prana. É Mais isso. prana do que a Ayurveda, né? Alimentação e olhação, presença. É verdade. Esses ventos, né? Nossos internos. É vida, né? É vida. É vida. Ficou lindo o nome, Pode Prana. E foi tu que fez. Ficou parecido com a tua logo do. Porque eu usei ali só. Daqui a pouco a É gente. um movimento, né? É. Do universo. Ó. Sim. Não estamos estáticos, Não. estamos em movimento. Dentro e fora o tempo todo. Esse é um Shankha, né? É o sino que Krishna toca para chamar para batalha, para grande batalha. Do Bhagavad Gita. Do Bhagavad Gita. Nossa. Que é o momento, né? É o momento, é o chamado. É a analogia do Arjuna na carruagem, do controle, né? Como é que é? Ele é os sentidos, né? Os cavalos, as emoções, né? E essa analogia, simbologia. Corpo, né? Exatamente. É muito lindo sempre trazer conhecimento, né? Tem no Oriente, né? Trazer o Vedanta para dentro do yoga e para dentro do Ayurveda. A compreensão, né? É isso, amor. Bom, ó. Para achar a Lu, como que a gente acha a Lu? É verdade, né? Eu fiz um Instagram. Eu fiz um Instagram. É Dharana. Dharana, que faz parte dos 8 passos de Patanjali. 8 passos de Patanjali. E Dharana quer dizer, então, suporte, né? E justamente um caminho para o próximo passo, suporte para a meditação, né? Por isso que eu escolhi. Então, é Dharana Terapias. Tá dentro do Instagram, e lá tem o meu contato. Eu atendo em Balneário Camboriú, né? E de vez em quando eu tô postando coisas sobre esses assuntos, ou repostando. Tem fases que eu tô mais, tem fases que eu tô menos. Mas vai ser um prazer te receber lá de novo também, né? Vou me organizar, porque, é muito precioso. É verdade. Que então bom. Tá, amor. Obrigada. É isso. Até a próxima. Namastê. Namastê.